Sejam bem-vindos ao nosso planetário. Tomem atenção aos painéis, onde se pode ver o relógio e a data. Começamos mostrando o céu, visto de qualquer lugar da Península Ibérica, em diferentes momentos do dia e diferentes meses do ano. Neste momento, vê-se o céu na primavera. É meio-dia. A única estrela que podemos ver no céu é o Sol. Também podemos ver a Lua, o único satélite natural da Terra que brilha ao ser iluminado pelo astro-rei. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. A 150 milhões de quilómetros de nós, a sua luz demora cerca de 8 minutos e meio a alcançar-nos. O resto das estrelas estão tão longe que o seu brilho não é visível durante o dia, porque a nossa atmosfera dispersa a luz do Sol, desviando principalmente para o céu a luz azul. Por esse motivo, o céu durante o dia é de cor azul brilhante, muito mais brilhante que as estrelas que sem dúvida estão aí por cima. Quando o Sol se esconde no horizonte a oeste, não começa a noite escura. Durante mais de uma hora, no ocaso, ocorre o crepúsculo vespertino. Durante o crepúsculo, a luz do Sol vai iluminando as camadas superiores da atmosfera de tal forma que o céu continua a brilhar. Pouco a pouco, o brilho do céu vai diminuindo e aparecem primeiro as estrelas mais brilhantes e, aos poucos, as restantes. Infelizmente, hoje em dia, a iluminação artificial das vilas e das cidades próximas inunda o céu, impedindo ver bem as estrelas. No nosso planetário, vamos conseguir reduzir a contaminação luminosa e assim poderemos contemplar um céu completamente escuro e estrelado. Desde finais do século XX, consegue ver-se pequenas luzes em movimento que não se viam antigamente. São satélites artificiais. Existem centenas de satélites artificiais a orbitar continuamente à volta da Terra que cruzam o céu a cerca de 500 ou 1000 quilómetros acima das nossas cabeças. Os satélites não têm luzes, mas estão tão altos que a luz do Sol alcança-os e eles refletem-na. Por seu lado, os aviões têm várias luzes intermitentes e assim são facilmente distinguíveis dos satélites artificiais. As estrelas fugazes não devem ser confundidas com os satélites, nem com os aviões. As estrelas fugazes, também chamadas meteoros, são um fenómeno luminoso que ocorre quando pequenas partículas com poucos milímetros procedentes do espaço exterior chocam contra a atmosfera terrestre a cerca de 100 km de altura a uma velocidade tão grande que, devido à fricção, se desintegram criando uma estrela brilhante que dura entre 1 e 4 segundos. Quando as partículas que chocam contra a atmosfera são corpos de maior dimensão, podem emitir um brilho muito intenso e denominam-se bólidas. Ocasionalmente, alguns podem resistir ao aquecimento extremo da sua fricção com a atmosfera e cair em algum ponto da superfície terrestre. São os meteoritos. Todas estas estrelas estão a dezenas,
centenas e até milhares de anos-luz. O brilho das estrelas deve-se às reações nucleares de fusão que se produzem no seu interior, onde a temperatura é de cerca de 15 milhões de graus. No início da primavera, ao cair da noite, podemos contemplar algumas das constelações mais belas do céu de inverno. Esta zona do céu é abundante em estrelas brilhantes. Aqui temos uma das constelações mais belas do céu, Orion. Na constelação de Orion é famoso o cinto formado por 3 estrelas alinhadas. Orion é um famoso caçador da mitologia grega. Debaixo do cinto de Orion existe uma nebulosa de grande beleza, uma região formada por gases que se concentram em algumas zonas e comprimem-se de tal forma que a pressão e temperaturas alcançadas estão a dar origem a novas estrelas. Muito perto de Orion, podemos ver a constelação de Taurus, o touro. Aqui podemos apreciar um conjunto de estrelas muito próximas entre si, chamadas de Pléiades. As Pléiades são um acumulado de estrelas que nasceram apenas há uns milhões de anos a partir de uma nebulosa semelhante à de Orion. Orion e Touro parecem estar a lutar nos céus das noites de inverno e também no início da primavera. Estas 2 estrelas chamam-se Castor e Pólux. Formam as cabeças de irmãos gêmeos que desenham a constelação de Gêmeos. Touro e Gêmeos são 2 das constelações do zodíaco. Quase entre Touro e Gêmeos, encontramos a constelação de Auriga, ou o Cocheiro, um pentágono cuja estrela mais brilhante se chama Capella. Próxima de Orion, podemos ver a estrela Sírio. Trata-se da estrela mais brilhante do céu noturno vista da Terra. Sírio está apenas a 6 ou 8 anos-luz de nós e é a 6ª estrela mais próxima da Terra. Sírio forma a coleira do Grande Cão de Orion, a constelação do Cão Maior. Aqui está Procyon, na constelação do Cão Menor. Este é outro dos cães de caça de Orion, cuja forma não é tão evidente como a do Cão Maior. E aqui, aos pés de Orion, temos uma zona de estrelas pouco brilhantes que forma a constelação da Lebre, a presa favorita do caçador. Demos os nomes a estas constelações tal como são habitualmente conhecidas em português, mas os nomes oficiais expressam-se em latim. Todo o céu é constituído por 88 constelações, de acordo com a classificação oficial dos astrónomos, se bem que qualquer observador é livre de identificar no céu formas diferentes das oficiais. As culturas da antiguidade imaginaram as suas próprias constelações a partir das estrelas que viam no céu. Os índios Navarro, da América do Norte. Os habitantes das ilhas da Polinésia. Os escandinavos, no norte da Europa. No Antigo Egito. Todos eles imaginaram nas estrelas reflexos das suas preocupações, das suas culturas e das suas tradições. Desde 1930, que a União Astronómica Internacional definiu 88 constelações de forma arbitrária, baseando-se principalmente na tradição greco-romana.
Fixaram-se fronteiras precisas para cada uma das constelações, como se cada uma fosse uma janela, através da qual se podem observar estrelas longínquas e planetas do nosso próprio sistema solar. Esta definição permite a correta difusão das descobertas e observações. Se acelerarmos o tempo, podemos ver como as estrelas vão mudando lentamente de posição durante a noite. Fixemo-nos nestas 7 estrelas, que para muitos parecem formar a figura de uma carroça e que se pode ver da Península Ibérica a qualquer hora da noite, todas as noites do ano. Mas a constelação oficial é formada por todas estas estrelas brilhantes e denomina-se Ursa Maior. Graças a ela, podemos localizar a estrela polar. Para localizar a estrela polar, temos de seguir estas 2 estrelas e prolongar a linha imaginária que as une nesta direção por 5 vezes a distância que as separa. A estrela polar não é uma estrela com muito brilho. Está localizada no final da cauda da Ursa Menor, também chamada de Pequena Carroça. Esta constelação é formada por estrelas pouco brilhantes e de localização difícil. A estrela polar é importante porque a vemos sempre no mesmo lugar no céu. Este lugar coincide com a direção norte, de forma a que já podemos identificar os restantes pontos cardeais: o sul, o oeste e o oeste. À medida que vai passando a noite, vemos que todas as estrelas, salvo a estrela polar, parecem mover-se lentamente, mas todas em uníssono e sem que as constelações se deformem, como se estivessem coladas numa esfera imaginária em cujo centro nós estamos. A estrela polar está precisamente no eixo de rotação do que chamamos esfera celeste. Hoje sabemos que este movimento aparente em torno de nós mesmos durante a noite é devido à rotação da Terra. À medida que a noite passa, podemos ver outras constelações como Leão, Virgem, Balança e, pouco a pouco, as restantes constelações do zodíaco. Depois do amanhecer, as estrelas continuam presentes, girando à nossa volta, tal como o Sol. Se pudéssemos eliminar a atmosfera por alguns momentos, poderíamos ver as estrelas também durante o dia. Vamos fazê-lo. No nosso planetário, neste momento, fazemos desaparecer a atmosfera. Sem atmosfera, podemos ver as estrelas ao mesmo tempo que o Sol. Estas são as constelações do zodíaco que se veriam na primavera durante o dia. Os planetas, a Lua e o Sol encontram-se sempre na zona do zodíaco que corresponde à órbita da Terra com o Sol. Vemos agora todas as constelações do céu. Passaram um dia e uma noite completos. O céu tem quase o mesmo aspecto que na noite anterior, mas de noite para noite o céu vai mudando. Estamos a ver o céu em cada noite, à mesma hora, e vemos que varia ligeiramente.
Atenção ao painel onde se mostra a data a mudar enquanto a hora permanece fixa. O aspecto do céu muda de noite para noite devido ao movimento de translação da Terra. Assim vemos passar os dias e as semanas desde abril até ao solstício de verão, dia no qual o aspecto do céu muda consideravelmente em relação ao início da primavera. Esta noite, a mais curta do ano, podemos ver um dos asterismos mais característicos do céu estival, o chamado Triângulo de Verão, formado pelas estrelas brilhantes Deneb, Vega e Altair. Cada uma destas três estrelas pertence respectivamente às constelações oficiais do Cisne, da Lira e da Águia. Outras duas constelações características do céu de verão são Sagitário e Escorpião, visíveis durante pouco tempo e próximas do horizonte sul. O escorpião com as suas garras e o ferrão no final da sua longa cauda. E o Sagitário, um personagem mitológico, metade homem, metade cavalo, que se representa a disparar um arco. Também podemos ver aqui a forma de um bulbo que parece deitar fumo porque nesta zona se encontra o centro da Via Láctea, a nossa galáxia, formada por 300 mil milhões de estrelas. No universo, há milhares de milhões de galáxias, cada uma formada por milhares de milhões de estrelas. Desfrutemos de todas as constelações das noites de verão. Nas manhãs próximas do solstício de verão, podemos ver como o Sol não nasce a este, mas sim quase pelo nordeste. Além disso, vejamos que o Sol culmina ao meio-dia num ponto muito alto, próximo do zénite, que é o lugar mais alto do céu. Desde essa posição, os raios solares aquecem intensamente a superfície da Terra. Ao entardecer, em junho, o Sol põe-se quase pelo noroeste. Esta é a trajetória completa do Sol nos dias próximos ao solstício de verão. Mas no solstício de inverno, o Sol nasce pelo sudeste e toma esta nova trajetória. Em dezembro, os raios solares chegam com muita inclinação em relação ao solo e, portanto, aquecem muito menos. Nos diferentes meses do ano, o Sol traça diferentes trajetórias ao longo do dia, mas só nos equinócios de primavera e de outono é que o Sol nasce exatamente a este e se põe exatamente a oeste. Agora, viajamos em direção ao sul. À medida que nos vamos dirigindo ao sul, o Sol está mais alto no horizonte. Por isso, nas Canárias, o clima é mais quente. Voltemos de novo à Península Ibérica e viajemos outra vez, mas vamos fazê-lo durante a noite. Marcamos a posição da estrela polar. O ângulo que forma a polar com o horizonte corresponde à latitude do lugar onde nos encontramos. Vemos como a polar está cada vez mais baixa à medida que viajamos em direção ao sul. Quando chegarmos ao Equador, a altura da polar é 0.
A partir do Equador, à medida que a noite e os meses passam, podemos ver toda a esfera celeste, todo o hemisfério norte celeste e todo o hemisfério celeste do sul. Vemos como é a trajetória do Sol no Equador. Todos os dias passa perto do zénite. Continuamos a viajar até ao sul, até chegar à latitude da Argentina, do Chile, África do Sul ou Austrália. Vemos como é a trajetória do Sol em pleno mês de dezembro na Argentina, passando quase pelo zénite. Em dezembro e janeiro, o clima é cálido no hemisfério sul. Desfrutemos as constelações do hemisfério sul. Dirigimos-nos agora ao Polo Norte. Demos um salto no tempo e estamos no início do mês de julho. Façamos passar as horas rapidamente para ver onde no horizonte se irá pôr o sol ao longo do dia. Passaram-se muitas horas e o sol estranhamente não se pôs. Já passou mais de um dia completo. Às 0 horas, o sol brilha sobre o horizonte norte. É o sol da meia-noite. Nos lugares situados a norte do Círculo Polar Ártico, existe pelo menos um dia no qual o sol não se põe. Apenas um dia para os lugares situados no Círculo Polar, mas no Polo Norte, o sol passa 6 meses sem desaparecer. Quando chegamos a setembro, começará uma grande noite de 6 meses. A estrela polar está precisamente no ponto mais alto do céu, no zénite. Estamos no Polo Norte e o eixo de rotação da Terra passa verticalmente por este lugar. É um bom momento para apreciar a aurora boreal. Luzes coloridas que mudam no céu, originadas pelo choque contra a atmosfera de partículas provenientes de explosões esporádicas de massa solar. Estas partículas demoram entre 1 a 2 dias a chegar à Terra, desde que são expelidas do Sol para o espaço, e porque têm carga elétrica, são reconduzidas pelo campo magnético terrestre até às zonas polares.